de fé, determinação e mudança de atitude para que tudo aquilo que o Senhor tenha nos proporcionar, a gente venha receber conforme a nossa obediência. E Deus, Ele é fiel, irmãos, que essa palavra, eu estive meditando de madrugada, estou aqui perguntado, mas valeu a pena. Valeu a pena de madrugada, 00:18, estar meditando nas Escrituras Sagradas. E isso não é que eu faça com algo de todas as vezes quando eu vou ministrar, mas por algo mais especial, por ser a mensagem esquecida da nossa mente, como uma mente de ferro. A gente lembra quando a gente medita, estuda, procura ali a profundidade. Porque falar, irmãos, que Mefibosete foi filho de Jonatas, que Mefibosete ele foi honrado, isso aí todo mundo já sabe. Vamos fazer coisa nova acontecer. Escute, não você como Davi, que por um mesmo instante ele deixou que a modernidade, né, minha pastora? A modernidade fosse chegar colocando os carros na frente dos bois, para poder colocar com que a arca chegasse. E grande foi o desastre, porque mesmo não sendo diretamente, eu não sei se eu tenho essa, se eu tenho essa propriedade para falar, mas indiretamente Davi foi um assassino por não contar com a diligência, ou seja, a preocupação em deixar a arca do jeito que deveria ser, que era trazida pelos levitas, né? E aí a Bíblia diz que o Senhor fez com que Pérez-Uzá fosse assassinado, fulminado, porque queria saber os segredos que tinha dentro da arca. E há um mistério para quem carrega a arca, há um mistério para quem é levita, para quem é cantor, para quem é dirigente de ciclos de oração. Há um mistério, não é simplesmente se consagrar, não, irmão. É uma renúncia, é algo que gera dia após dia para que Deus venha se manifestar. Porque abrir obra todo mundo pode abrir. E todo mundo abriu obra em 2023, mas já está fechada, porque tudo que começa errado termina errado. A Bíblia diz, eu amo quando a Bíblia diz, que muitos mestres foram concedidos a estar reunidos e colocando pessoas no meio para poder liderar departamentos sem consentimento de Deus. Muitos pastores, isso aqui é bíblico, o apóstolo Paulo vai falar que muitos pastores, muitos mestres, muitos doutores da lei foram concedidos por seu próprio sentimento. Diga para o seu amigo, toma cuidado com os sentimentos. E sentimento na obra não pode ter, não, irmão. Não, obra, amizade, amizade. Não, de forma nenhuma. E um dia quando eu entendi isso, eu chorei, porque eu queria ajudar todo mundo. Aí ele perguntou, sabe que eu vou ter agenda? Eu disse, Deus proverá, você vai ter sim. Porque quem se junta com Elias vai ter que ver nosso movimento acontecer. Seja de fogo, seja de água, vai ter que acontecer. Porque quando a gente se junta com quem tem algo para nos oferecer, a gente não fica da mesma forma, não. Porque é um ditado por aí que diz, aleluia, anda com quem você quer e eu te direi quem tu és. É por isso que é necessário a gente, servo de Cristo, do maior ao menor e do menor ao maior, a gente aprender que andar com mulher de Deus, uma mulher que ora, a gente vai orar também. Mas se orar com crente relaxado, vai ficar relaxado também. É por isso que a Bíblia diz, que a Bíblia diz que quando Daniel estava orando 3 vezes ao dia, ele incomodou, até que não estava vendo a intensidade da sua oração. Você não precisa estar mostrando como os fariseus faziam naquela época do Novo Testamento. Oh Deus Pai, oh Deus de Moisés, oh se manifesta entre nós e faz com que esse povo saiba que a minha oração está sendo ouvida. Não precisa ser isso não. Não precisa ser ouvida diante dos povos, tem que ser no secreto. Tanto que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz também, Mateus capítulo 6, que a nossa oração deve estar com a porta fechada. E a porta fechada não é a porta do seu quarto, não. É a porta da sua língua, ó, a porta da sua boca, a porta do coração. Não vou contar porque vai me ajudar, irmão. Existem guerras que Deus quer você com Ele e Ele com você. Porque a Bíblia diz que houve uma aliança que o Senhor não estava. Já estou pregando. Houve uma aliança que o Senhor não estava. E Deus usou o profeta Micaías para dizer o quê? Se for para a guerra, vai morrer. Só que o povo com sentimento, o povo que gosta de dar ouvido mais à carne do que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala. A Bíblia também diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor
certamente é uma certeza definida, concretizada, e não há revogação. Certamente o Senhor fará coisa alguma se antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Isso aqui não só se refere a um título, um cargo eclesiástico. Isso aqui se refere a alguém que tem a direção do Espírito por viver uma vida de oração. E o Senhor sempre vai avisar. E quem não vive vai passar a viver. Porque não tem essa. Você tenta dizer que não ora, você vai ter que ter uma hora que vai orar. Porque as circunstâncias vêm para você clamar. Há orações que é como se fosse a oração de 5 minutos. Há orações que você tenta se levantar do joelho, mas vem tanta palavra, vem tantas coisas na sua cabeça para você orar, que tu ora. Há orações que são emergenciais. Aleluia! E nesse culto, irmão, eu vejo uma nuance de fogo me cercando por todos os lados. E Deus está aqui presente, como também a Bíblia diz. Quando Salomão estava pedindo o sinal do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor inclinou-se. Jesus o quê? Se inclinou e disse: a minha oração, Deus está dizendo aqui, estar atenta a quem fazer nesse lugar. Amém, não? Deus é fiel. Isso aqui só foi o prato principal. Vamos para aqui diferença. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quantos acharam glória para Jesus? Se seu irmão não tem, por favor, ajude ele aí do lado. Se você tem no seu smartphone, não é muito aconselhável não, mas se tem, pode ler também. Fica à vontade, mas preste atenção no que Deus está querendo fazer. Certa coisa ou certa ocasião, Davi perguntou, 2 pontos: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul? Sim, Jesus. Para que eu mostre a lealdade de Deus. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. E Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Diga Lodebar. Pode ser melhor, diga Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Fecha aspas. Não tenho medo, disse ele. Disse quem? Diga Davi. Diga Davi. Pois certo é que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha coisa linda. Aleluia. Ai, que fiel, Jesus. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto? Aleluia, Deus. Ai, como eu. Então o rei convocou Ziba, disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivaram a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do seu neto, no neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, 2 pontos, abre aspas: o Senhor, teu servo, ou teu servo, fará tudo o que o rei mandar, ou como o Senhor ordenou, em outras traduções. Assim, vírgula, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era, diga era, aleijado, diga aleijado, de ambos os pés, diga ambos os pés, diga com vontade, diga ambos os pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Não, a mesa de Jesus, diga a mesa do rei Jesus. Às vezes a gente fala com uma grafia de palavras como se fosse o rei homem, mas é que o Senhor está dizendo que você vai se sentar na mesa do rei.
Quem está de pé, pode se assentar para descansar as cadeiras. Ela botou diante. Amém? É de grande importância a gente saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é misericordioso. Até um certo momento em que Ele vê que a nossa desobediência causou uma má impressão aos seus olhos, porque Ele sabe, conhece, instrui as nossas vidas para que entrarmos no seu querer, mas muitas das vezes o caminho que Ele nos dá, a gente percorre outro. E isso é um perigo para o homem, esse é um perigo para a mulher. Quando eu falar homem, eu quero abranger homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, e mais velhos também na terceira idade. Eu preciso te dizer que o nosso Deus, Ele é específico para poder trazer a memória de um homem que está na posição de um poder requisitivo, na posição maior. Presta atenção, deixa a criança brincar. Então eu preciso te dizer que o nosso Deus, Ele é categórico em afirmar que tinha alguém que estava na terra de Lodebar, e esse era filho de Jonatas, amigo de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, mas hoje não é sobre ele, mas é sobre a benevolência, a atitude de um belo amigo que é direcionado pelo Espírito, e quando tem a vitória e tem pelo Espírito Santo o impulsionamento para compartilhar, ele não vai ter inveja, mas vai abençoar, porque o que é da pessoa, o que é seu é seu. E isso é da gente para nós queremos prestar maiores atenções nessa palavra, porque essa palavra aqui é detalhada. A mensagem que a gente corre, lê, mas essa palavra aqui, existem detalhes históricos, pois a gente vai aprender que Mefibosete, sendo filho de Jonatas e neto do rei Saul, aquele que foi escolhido entre o povo, e pela segunda palavra que ora o Senhor ordenara, a Bíblia diz que Saul, ele também tinha um filho. Então não confunda. O filho de Saul também se chamava Mefibosete. Quem não sabe vai saber agora, e quem já sabe vai refrescar a memória mais uma vez. E isso, irmão, não podemos contrariar, porque Saul aqui, avô de Mefibosete, também tinha um filho que era chamado Mefibosete. E Mefibosete aqui, ainda em traduções ainda do hebraico, do grego para o português, ainda é muito discutido o seu significado, pois vai dizer, irmãos, que isso aqui é para nós uma certa impotência, ou seja, uma certa vira-volta, porque vai ver que Deus, ele vai falar o seu significado de maneira diferente, porque em várias traduções Deus se manifesta, e isso aqui é estudado, isso aqui é procurado, querer entender o que está escrito, porque os nomes que vão ser dados do grego, do hebraico, do português, em outras línguas é discutido por causa da sua grafia, e para quem gosta de português vai amar mais ainda saber, e para quem não gosta vai aprender a gostar da língua portuguesa. Não é porque falamos português que sabemos da gramática, porque no tempo da nossa escola, quando a nossa mãe dava uma ordem para poder aprender sobre caligrafia, era para saber tudo do jeito que estava, se era do ponto para ponto, não poderia ter nenhuma curva, senão ia apagar, ia fazer tudo de novo. E é isso aqui que é estudado e é discutido, porque o nome de Mefibosete tem o nome de Meribaal, Meribaal ou Mefibaal. Então, as traduções do seu nome pode ser oponente de Baal, ou aquele que combate contra Baal. Só que aqui Baal não está falando só sobre um Deus. Nessa época aqui, Deus está falando sobre uma divindade que estava reinando na casa. Não é sobre um Deus que se tornou após a idolatria do seu nome. Então, aí começou uma passagem de tempos. Os tempos foram se mudando, porque para quem é da década aqui de 90 e dos anos 2000, vai ver uma grande diferença, irmão. Há uma mudança. O nosso Brasil não deveria perder a direção que estava dos anos 80 para a chegada dos anos 2000, porque o século 19, o século 20, o século agora que estamos no 21, é uma história que a gente vai tentar compreender, porque perdeu a direção que estava, porque começou muito bem. Para quem sabe aqui, vamos relembrar para os mais antigos aqui, porque eu gosto de ser antigo nessas horas. A Bíblia diz que quando o Senhor constitui rei, constitui príncipes, o Senhor tem prazer em dar sabedoria. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, que toda ordem governamental é para a gente prestar, aleluia, obediência com sabedoria, porque existem doutrinas que eles aplicam que não são condizentes com aquilo que nós aprendemos. Você sabe muito bem, né? Há ideologias, há muitas formas, há várias culturas, mas para quem sabe que o Juscelino Kubitschek, um dos nossos primeiros presidentes, agora eu já lembro aqui, Juscelino Kubitschek, a chegada dos outros presidentes da República para a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê que há uma mudança
há uma mudança de grafia. E você sabe muito bem, eu preciso te dizer isso, porque o meu Deus, Ele quer ser professor de crente aqui hoje. Aleluia! Porque para quem não gosta de escola, ou fugir da escola, parou no 8º ano, vai agora voltar retrospectiva, porque Deus, Ele é fiel na terra. A Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz tudo, só estou aqui para reproduzir. A Bíblia diz que quando o Senhor constitui os reis, o Senhor vai administrar as suas palavras, porque Deus, Ele é pesado de palavras. Deus, Ele vai dizer para Salomão no livro dos Provérbios: seja pouco as suas palavras, porque você está na terra e eu estou no céu. E isso, irmão, para o homem, que aquele que é dirigido pelo Espírito, vai se perturbar, porque às vezes a nossa carne introduz que seja dessa forma, porque a gente sabe muito bem que o nosso alfabeto sofreu uma alteração. Antigamente, para quem dos anos 90, dos anos 90, dos anos 80, não para quem chegou agora, sabe muito bem que não tinha uma letra do alfabeto que era a letra Y. E aí chegou, então você pode perceber que houve uma mudança. Então toda mudança é necessária para que haja manifestação de liderança sobre a terra, porque Deus, Ele é especialista em colocar que não é nada para ser. Só que aqui, irmão, é de grande, aleluia, importância também a gente lembrar que Mefibosete era filho de rei, neto de rei, aleluia, era filho de um príncipe, era neto de rei. E ele vai ver, irmãos, que a sua família vai seguir uma liturgia de uma província, e tudo isso que nós sabemos. Para quem não gosta de olhar coisa edificante, você não sabe, aleluia, a rainha Elizabeth ainda é estudada, que até os ossos dela, o povo tenta compreender qual foi a morte da sua casa, porque foi muito precoce. Agora pensa aí, uma mulher já de mais idade, o povo ainda está estudando para saber qual foi a morte da sua casa. Ainda tem aquela abençoada da múmia que ainda está sendo estudada, porque ela foi de grande importância. Eu já falo gente aqui na série. E a pessoa já fica um pouco aqui meio que cambaleado. Que isso? Nós é rasgada. Aí o Senhor, Ele olha para nós e diz: todo estudo geográfico, por isso aqui é bíblico, irmão. A Bíblia diz que o Senhor constituiu. Constituiu ou não constituiu? Ele constituiu como missionário. Jesus constituiu agricultores para que estude a terra que vai plantar. Quem gosta de plantação aqui? Às vezes plantamos a nossa fé no homem para que haja colheita. Muitas das vezes a gente é decepcionado. Aí vem também o que a Bíblia diz, porque o verbo não é a Bíblia vai dizer, porque quando a gente abre a Bíblia Sagrada, a Bíblia já está escrita. Então, para quem gosta também de língua portuguesa, e quem não gosta vai amar agora, a língua portuguesa vai dizer que há um verbo de artigo definido e indefinido. O verbo vai dizer, está dizendo ainda que ainda vai acontecer. Então o verbo é passado, presente ou futuro? É o que, igreja? Futuro. Não tem medo de falar, é o que, igreja? Futuro, porque se fosse futuro, a Bíblia ainda é para ser escrita. Mas há 3.000 anos atrás, aos arqueólogos e estudadores da palavra do Senhor Jesus, também pelo poder que há na ciência, porque Deus coloca. Se Deus quiser colocar você no meio de mesa de príncipes e princesas, de doutores da lei, para que não haja confusão, mas haja ordem no progresso, porque na bandeira do Brasil é uma coisa que hoje ninguém vai achar ordem e progresso. Mas se está na direção de Deus, o Senhor vai te enviar. Eu estou sendo profeta para a tua vida, porque eu já vi mão levantada. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se tem alguém na direção de Deus aqui, vai ser direcionado até lugares aonde os homens são perversos, mas você vai abrir a tua boca e vai dizer: deixa, porque o Senhor não te constituiu para ensinar mentira, é para falar a verdade, é para dizer a verdade. Abre a tua boca, Isaías, abre a tua boca, que eu te gerei, que pode aplaudir no nome de Jesus. Aplauda, porque Ele é Deus de toda ciência, Ele é Deus de toda sabedoria. Irmãos, isso aqui é tão poderoso e rico em palavras, porque a Bíblia diz que Mefibosete é histórico, irmão. Mefibosete aqui é considerado, por causa dessa mudança, é considerado a vergonha da província. Por quê? Porque no momento que o seu avô, Saul, o seu avô, Saul, e o seu pai, Jonatas, vamos lá? O seu avô, Saul, o seu pai, Jonatas, o seu avô, Saul, o seu pai, Jonatas, o seu avô, Saul, o seu pai, Jonatas, vai morrer numa guerra. Diga
diga numa guerra. Numa guerra Deus sabe quem coloca. E Deus determina a força. Mas aqueles que gostam de usar espada e lança, ou seja, age precipitadamente, a questão não é, aleluia, aquele que usa a espada ou aquele que se determina com a espada na direção do povo, porque a Bíblia diz que Davi vai declarar, dizendo, diante daquele gigante beleza, é impossível pregar sobre Mefibosete e não lembrar um pouco sobre ele. Aleluia, ele vai dizer, eu te enfrento não com espada e nem com lança. 1 Samuel de número 17, versículo 58. Não com espada e com lança, mas eu enfrento a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Há guerras que são, aleluia, em nome do Senhor. Há guerras que você tem que, aleluia, colocar-se de frente do teu inimigo e não ficar covarde na batalha. Ou você entra para matar, ou você sai morto. E se for para matar, eu quero com espada na língua. A espada na língua qual é? A oração, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, para que se cumpra aquela palavra. 1000 cairão ao teu lado direito, 10.000 à tua esquerda, mas você, eu vi glória a Deus aí, eu vi aleluia, então glorifica porque ele está aqui. Então a Bíblia diz que houve uma guerra, e ele era Mefibosete, neto de... Isso, tá ligada, minha irmã? Aleluia, é por isso que eu gosto de crente baiano. Cheguei um pouco lá no Rio, ainda estava oscilando ainda algumas coisas lá na vida dos profetas, mas porque a gente traz que para eles falamos grego, né? Mas aí teve uma controvérsia, ele estava ficando esses tempos lá em casa, ele dava um choque assim de repente, porque ele era muito, eu posso dizer, não digo nem lerdo, que seria uma palavra muito pesada. Isso aí eu falo na intimidade com ele. Mas assim, a questão de querer agir logo, porque nós baianos, não é para fazer, que faça logo. Não fique querendo me atrapalhar, porque se for para ajudar, ajude. Mas se for para atrapalhar, sai do meu caminho, porque eu quero ir para frente. Não, somos baiano e baiana arretado. A baiana arretado que não vai ficar querendo. Irmão, eu mostrei um vídeo, eu vou botar amanhã. Você vai comer esse acarajé lá em Cajazeiras, aonde o nosso querido amigo está indo lá para o BBB. Que coisa linda. A luz é parente dele, o conhecimento dele é uma coisa forte lá que Deus fez. Aí eu disse assim, Senhor, eu preciso, meu Deus, aprender um pouco disso aqui. Porque quando eu estou comendo aquilo que para um homem, irmão, historicamente falando, para um homem que não conhece a cultura da nossa Bahia, vai dizer uma coisa: quem é crente que come acarajé e abará está fazendo parte de preceito de matriz africana. É ou não é? Porque para nós crentes devemos comer simplesmente verduras e legumes. Porque se a gente for comer carne, se a gente for comer carne de animal, se a gente for comer frango, aquilo que vem do animal, nós teremos sido assassinos. Só que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, irmão, o irmão colocou lá e disse, como é que pode um cantor gospel, um missionário, um servo de Deus, estar comendo coisa de cultura africana, de matriz africana? Disse o meu irmão, tudo aquilo que procede do Espírito é bênção para a nossa vida. Quem foi que deu a sabedoria para o homem, aleluia, aprender como é que forma o vatapá, como é que forma o garoto? Quem é que dá dinheiro ao homem para poder ir na feira de São João aqui 5:30 da manhã, para poder pegar o primeiro ônibus, para não chegar atrasado e melhorar, aleluia, as suas perspectivas de olhar que existem camarões que já estão estragados, para que não venha comer e fazer mal. Aí estuda toda a geografia, porque quando Deus ele quer te dar uma vitória, minha pastora, Deus vai mandar você estudar a terra. Lembra de Josué? Josué, observe essa terra, passe por ela e comece a medir a terra, porque quando Deus ele quer te dar uma vitória, primeiro ele vai mandar você estudar, e ele vai te dizer se é da vontade dele ou não. Para quê? Para que a sua vida não fique embaraçada. Acredito eu que tem gente que tem promessas aqui, meu missionário, tem promessas do Senhor Jesus, que Deus não quer que seu filho no subúrbio ferroviário, não seja, fique somente aqui em periferia, viver nessa mesmice, porque para terras, aleluia, Deus ele dá, mas para aquele que está debaixo de uma palavra, pode estar no mais profundo abismo. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Isso não deixa o nível, eu não vou descer não, eu vou aumentar o nível do seu conhecimento para te dizer, o que Deus ele quer fazer na sua vida é para confundir o teu inimigo e aquele que está contra você, pessoas mesmo, que olha para você dentro daquela casa e não te dá nada. O Senhor está dizendo, não vai precisar você
sair da tua casa, não vai precisar você sair do seu bairro. Ouça a ordem de Deus, permaneça. Vai passar. E é isso que eu preciso pregar para você. Mefibosete estava no palácio, não sabia porque ainda era criança, irmão, não sabia da noção do que ele iria carregar diante daquele povo. E o servo Ziba estava lá, aleluia, a Bíblia diz que o seu tio, que o mesmo nome que ele já ia falecido, há muito tempo você vai falado mais, no livro de 1 Samuel, em Crônica, vai relatar um pouco sobre o tio dele, que tem o mesmo nome que ele. Só que estamos falando aqui sobre o sobrinho, que é neto de Saul e é filho de Jonatas. E eu preciso pregar para a sua vida e te dizer que o nosso Deus, ele é especialista em confundir o nosso inimigo, confundir as terras que ele gosta de colocar-se parecido com a promessa que Deus fez. Porque um dia eu passei por isso e isso é de grande importância relembrarmos. Tanto que o Senhor vai dizer para cada um de nós que quando ele faz uma promessa, segue a promessa e volta. Eu estava lá em São Paulo, lá na terra de Osasco, que me acompanha no Instagram vai ver que eu estive lá em algumas emissoras, Band, conheci Faustão, lá que não vem ao caso agora, e eu estava lá e eu percebi que a promessa de Deus estava comigo lá, mas não era para ir para o Rio de Janeiro. A promessa de Deus era São Paulo, e Deus usa a boca dos céus. Aqui precisa algumas pessoas entender que quando Deus te dá uma direção debaixo de oração, siga que é conselho certo para a tua vida. A Bíblia diz que tem muita gente com a vida atrapalhada por causa de falta de conhecimento. Aí chegou o boca de um pastor, nunca me esqueço, em lá por meados de abril, ele vai dizer para a Bíblia assim: profeta, o Senhor manda te dizer que não é para você fazer tenda, porque a ordem que o Senhor deu para Abraão foi: não faça tenda nessa terra, segue o seu caminho e leva logo consigo, porque a promessa que Deus tem na nossa vida é debaixo de oração. Quem é que pensa que depois da promessa cumprida ou da promessa em andamento tu para de orar? É aí que Deus te estreita para você orar mais. É por isso que Deus está permitindo essas provas, essa luta. Deus deixa marido fica atribulado, filho fica desobediente. Para quê? Para que desperte a guerreiro que há dentro de você. Aí às vezes ficamos perturbados. Irmãos, existe um rei. Eu nem sabia que tem esse rei desgraçado. Porque a palavra desgraçado significa aquele que está fora da graça. Então não se espante. O rei desgraçado, por ver que todos não obedeciam a direção dele, Adoni-Bezeque, está escrito em Juízes capítulo 1, alguns versículos lá, vai dizer que ele vai começar a ver que o povo não está fazendo o que ele quer, mas vai seguir com outros conselhos. E o que é que vai fazer? Vai cortar o dedo das mãos e os dedos dos pés. Olha que desgraçado, só porque não segue uma direção. Aí porque aquele povo que era inocente, ele matava. E isso que Satanás quer fazer. Satanás, ele te dá uma direção, e quando você foge, ele tenta mexer no seu sustento, no seu equilíbrio. As mãos é o sustento, os pés é o equilíbrio. Sabe o que é isso? É o vento que vem de oriente, vem do ocidente, e você não sabe para onde vai. Você grita de um lado, grita do outro, e pensa que vai naufragar, porque a sua fé já perdeu sustento, a sua oração de joelho perdeu equilíbrio. Mas quem se dispõe a entender que esse processo não é momentâneo, não é duradouro, é momentâneo, entende que vai passar, mas de cabeça erguida ele também vai passar, de cabeça baixa ele passa, porque eu sou guerreiro, eu sou filho do general, e ele é campeão de Judá. Então se você entende isso, não deixa o irmão no vácuo, não. Apenas Jesus também aí, a paz do nome dele. Não, você precisa te dizer a verdade. Isso é para nós, a gente sabermos, meditarmos e compreendermos que Mefibosete ainda era, diga, criança. Criança, e ainda tinha a babá dele estava lá e viu que a notícia vai chegar: o rei e o príncipe morreu. Imediatamente, segundo a ordem daquela época, os inimigos deveriam matar a futura geração. E não é isso que Satanás ele quer fazer? Matar a sua geração. E não é morte somente espiritual, não. Quer matar com morte física. Quanta gente está no cemitério debaixo de promessa, mas sabe por quê? Por causa de obediência. Muita obediência. Aleluia, que pensou que não ia sair, só da boca dela, não ia sair mais.
mais, Deus vai falar com você durante uma semana, porque a Bíblia diz que o Jeremias estava 40 anos no deserto pregando a mesma palavra. Então até você mudar de atitude, Deus vai falar que qualquer igreja que você for, a mesma, se for na aniversário, Deus vai falar a mesma palavra, vai. Se for na presbiteriana, Deus vai falar, Deus vai falar. Se for na adventista, Deus vai falar, Deus vai falar. Você pode na CCB, que é a Congregação Missão do Brasil, nossos irmãos do réu. Eita, agora eu amo eles. Aleluia, como você pode entrar nos nossos primos distantes, que em breve vai ser nossos irmãos, os TJ, que dizem que são testemunho do nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová. Porque preciso te dizer que quando Deus ele quer fazer, ele faz. Ele faz o quê? Ele coloca você no meio dessas pessoas para entender que quando ele fala, está falado, e você obedece, abaixa a cabeça e executa, porque toda a ordem dada é missão executada na terra. Irmãos, a Bíblia diz que então a sua babá, muito pouquinho você vai entrar, a babá vai começar a pegar, aleluia, o seu criança e vai correr. Só que no meio dessa correria, no meio dessa correria, houve um grande impacto. Que impacto foi esse? A queda, porque a pressa é inimiga da perfeição. E como diz a minha voz nas antigas, sabe, apressado como cuida, como de Ruth. Então eu preciso te dizer que o Senhor estava nos dizendo que a pressa pode nos limitar aquilo que Deus está fazendo, porque Ele poderia estar lá, porque Deus ainda, mesmo que Ele não estava olhando para Saul, Deus estava olhando para Jonas, que se juntou com o homem de Deus, ainda melhor dizendo, segundo o coração de Deus, e aprendeu a doutrina santa. Então entre o Senhor levar, irmãos, isso aqui não está escrito, isso aqui é aquilo que eu acredito, e biblicamente a gente vê, porque, irmãos, a Bíblia diz que Saul era um homem perverso, e um homem que saía da direção do Espírito, mas só que Jonas prestava atenção àquilo que saía da boca de Davi, porque Davi tinha para dar. Então a morte dele foi para agora, mas Saul foi para o inferno, porque o homem perverso que permanece na perversidade, o final é ruim. Na Bíblia diz que Davi em seus salmos vai dizer, quanto mais o homem for perverso, maior será a perversidade que seguirá ele, mas os justos florescerão como cedo do ídolo. Não entendeu? Não. O justiça é aquele que pratica a justiça, e justiça é a verdade. Se está nos negando erro, negando o pecado, vivendo debaixo da palavra, não existe lei. Aí se cumpre aquela palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quando as gatas romano, o apóstolo Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas não tem condenação de palavra. O teu passado desapaga e faz uma nova história, uma nova história. E compreende isso, glorifica o nome de Jesus. A história dele aqui, evidencialmente, estava acabada, é? E aqui, muita gente vai pregar nessa campanha, minha pastora, e vai dizer, Lodebar é terra de esquecimento. Quem disse isso? Geograficamente, olha a geografia do povo, geograficamente, a terra não era populosa. Então, pode dizer que não era florida por pessoas, mas tinha recursos que não eram muitos, mas eram poucos. Então não posso afirmar, estudando eu, e trazer para vocês que era uma terra de esquecimento. Aí houve um equívoco, porque quem lê Segunda Samuel capítulo 9 vai ver que o profeta Amós se equivoca, e não digo por deboche, mas ele dizendo aquilo que ele passou. Presta atenção, aquilo que ele passou ao ver a história de Mefibosete, ele vai dizer terra de esquecimento. Então aparentemente todo mundo vai dizer, pastor Carlos Victor, que era terra de esquecimento, mas a terra não é esquecimento, é um equívoco do profeta Amós. Então você entende isso aqui? Tem glória para Jesus aí? Então se você não sabe quando é vez, porque tem gente aqui que vai entrar meio assim, que você entendeu. Eu só dizer uma verdade, vou explicar pausadamente, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha na mansidão. Para quem não entende, é mais ou menos dessa forma. Você deve estar seguindo na sua firmeza de palavra. Se é para poder dizer aquilo que aconteceu, diga com detalhes. Não fique dizendo algo que esteja ainda encoberto, porque se for para falar a verdade, fale tudo. Dessa forma, porque o profeta Amós vai dizer para o outro servo, vai dizer para ele que Lodebar foi conhecido como até esquecimento por causa de um só homem. Então não paralisa, não forma
aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a terra pode ser pequena, o recurso pode ser mínimo, mas quando Jeová Jireh se manifesta, até aquilo que era para errado dá certo, e até quem vem da intenção de Deus, eu estou profetizando aqui, se você não entender, vou dar umas continuas sem entender, quem vem da intenção de te atrapalhar, vai ter que terminar te ajudando, porque você está debaixo da palavra do Senhor. Então, no final 7, é colocado lá. Aí um dia, o dia da lembrança, diga dia da lembrança. Dia da lembrança não é só dia de finados, não. O dia da lembrança é dia de todo dia. Porque parece que tem gente que só lembra de quem morreu, ou que você, ainda a pessoa que nem morreu, tá viva, só lembra depois que morre. É verdade, não é? É. E não adianta dizer que não é, porque eu te mostro biblicamente. Houve o servo do Senhor que era direcionado pelo Senhor a sonhar em interpretação. Que era esse? José. José estava sonhando e aparentemente pela comunhão dos seus irmãos que não tinha devolvido com reciprocidade para com eles. Isso aqui, irmãos, é para a gente meditar, estudar de verdade. Para quem não gosta de Bíblia vai gostar agora. E vou te dizer que José estava tendo comunhão com os irmãos, mas os irmãos não tinham com ele. Os irmãos invejavam José por causa dos seus sonhos. Então, irmão, eu não posso também afirmar, eu quero quebrar esse protocolo de dizer que José contou a gente errada. Mentira do diabo. José contou a gente certa. Ele contou para a família. E a gente não espera de família. Olha, abrir nossos olhos, sorrir, destruir nosso sonho, não. A gente olha para a nossa família. Esse sonho que você quer cumprir? Eu vou investir na faculdade. Eu vou investir nesse emprego. Eu tenho. O pouco que eu tenho, eu posso te ajudar. Vamos fazer acontecer. Tem pessoas aqui que têm sonhos, só que não tem ajuda de pessoa. Mas se dobrares o joelho, olha o que Deus está dizendo, se dobrares o joelho, o sonho que era impossível se torna possível. Porque livro de 17 diz, porque para Deus não há nada impossível, não há nada impossível, não há nada, é nada impossível. É que eu me encerro. E eu te digo a verdade, que verdade é essa? É que nosso Deus vai fazer a nostalgia lembrar na mente e no coração da vida. Davi, aleluia, ele vai lembrar. E ele vai dizer, eu tenho que cumprir. Porque, irmãos, existe um período para que se cumprisse a benevolência. Só que, para outros, não era lembrar honrando ou trazendo de volta quem estava vivo. Quem estava vivo era para matar. E quem tivesse morto era para construir algo em cima. Tá vendo, irmão? Aquele tempo era muito estreito. E a gente aqui pensa que é hoje. Isso aí, se a pessoa estava morta, era para tirar e colocar em outro lugar. E se tivesse esquecido, que continuasse. Ou fosse atrás para matar a descendência. Só que Davi vai fazer diferente. Porque quem é ungido do Senhor não mata quem precisa de ajuda. Vai lá ajudar a se levantar. Porque a Bíblia diz que desta forma suporte mais. Então é isso que o céu está dizendo. Enquanto você recebe de mim o que já procede, eu declaro sobre a sua vida. Vitória. É isso que Deus quer fazer, igreja. Isso não vai lembrar dele. Davi vai dizer, tem alguém aqui? Há uma reunião. Diga, há uma reunião. O rei lembrou de ti. Diga para o seu irmão aí. Primeira coisa, diga para o seu irmão, diga, o rei lembrou de ti hoje. Não, você não olha para esse irmão, você não vai ser ele de luxo. Olhe para ele, conforte para ele arretado. Coloque só ele para fora da vida. O rei lembrou de você agora. O rei lembrou e perguntou na reunião. Porque na mesa de oportunidade só se lembra de você quem mostra lealdade. Eu vi muita gente, principalmente pastora, a qual a gente vai lá amanhã, falar, eu creio que ela quer abençoar, eu creio, Deus sabe das necessidades. Mas há muita promessa na boca do povo, poucas atitudes de realmente cumprir com a promessa. Eu vou te dar, eu vou fazer, eu suporto isso. Se não tem como cumprir, não me faça promessa, não me prometa nada. Só faça aquilo que pode cumprir.
Isso aqui não é querer ser sério, nem querer ser vantajoso, não. É querer praticar a verdade. Porque a Bíblia diz que se faz um voto, trate de cumprir. Porque comparado ao homem, desobediência corre grande perigo. Porque quem faz diante do ungido de Deus, perante o altar, porque tem gente que ainda fez ainda para mim, perante o altar do Senhor, eu vou te ajudar e você vai ver acontecer a virada. Chegou no último ano, não aconteceu ainda. Eu sei que é um processo, mas a palavra não cumpriu. Sabe o que é isso? Descompromissado, porque a palavra não quer que se ensina ou não. O que passa disso é procedência do Satanás, o diabo. Diga para esse amigo com aquela voz sinistra. Irmão. Deus, meu irmão, trate de cumprir o que você prometeu. Isso, mas não vai com essa voz de serviço, meu irmão. Faça com essa voz séria. Você fica sorrindo, irmão. A pessoa não vai nem acreditar que você está falando sério. Aleluia. Fale sério, diga, meu irmão. Eu olho para você. O Senhor me diz: trate de cumprir com aquilo que você prometeu. Aí Davi vai lembrar, vai dizer: tem alguém na casa de Saul que eu possa usar como benevolência? Ou seja, eu quero honrar, eu quero quebrar um paradigma, porque aquilo que é do inferno, o ungido de Deus tem que quebrar a autoridade do Espírito. O Senhor diz que a unção do Senhor está sobre mim para quebrar todo o jugo. A jugo na sua casa, sim, Jesus, eu vou falar. A jugo na sua casa que não é falado, aleluia, é discutido no joelho. Deus, eu não aceito, minha mãe está dessa forma, é assim que eu faço. Deus está dessa forma, não visita com bênção, não, visita com libertação. Deus, dá um susto. Eu quero um susto para que sejas o Senhor na minha terra e aprovado de Ele. É susto, nada de bênção. Bênção, todo mundo vai ser abençoado. Eu quero ver a verdade acontecer na minha casa. Existem guerras que não é pedido, é por bênção, mas é por libertação e livramento. Tem covas, minha pastora, que Deus vai dizer e vai dizer para a pessoa: a cova vai estar aberta e Ele não vai fechar enquanto você não tomar posição. Isso aqui não é para você dizer está repreendido, é bíblico. Deus abriu a cova, sabe de quem? De Josafá. Falei? Deus abriu a cova. Mas sabe por que Deus teve misericórdia? Porque Deus viu o arrependimento. Não espere o perigo para se arrepender dos seus erros. E peça misericórdia ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai fazer lembrar. Vai dizer então: Ziba, eu sei, tem na casa de Amiel, lá, eu vou levar alguém que eu posso usar de benevolência e entregar para você. Só que Ziba, em todo o tempo não lembra de Mefibosete e Lodebar. Sabe por quê? Porque Mefibosete era filho de rei e tinha todas as posses da terra, segundo a lei. Então, ele não queria devolver, ele estava sofrendo aquilo que não é dele. Posso dizer uma verdade que pode? Posso dizer a verdade que pode? Posso dizer a verdade que pode? O Senhor está dizendo: tem gente que está com aquilo que é teu, não quer te dar e não quer abrir a oportunidade para você porque tem medo do seu crescimento. Mas o Senhor está dizendo: vamos estar seca na sua força, segundo a minha palavra. Aplaude o nome de Jesus, igreja. Encerra agora. A Bíblia diz: quem está cansado, diga aleluia. A graça do Senhor. Quem está cheio de ânimo, já glória a Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor fazer ele voltar, o Senhor vai dizer, e aqui eu resumo, vai dizer: você vai sentar na minha mesa, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na merenda da tarde, no jantar da noite, e se sentir sono de madrugada, pode me acordar, porque vai ter honra. Vamos se sentar, e até aquilo que não era para ter festa, vai ter festa, não? Não espere a festividade do culto de ação de graça acontecer para fazer festa. Faça festa antes de ver a promessa. Faça festa depois de uma vitória. E convide, viu? Você vai ter Coca-Cola para arrancar na cara do diabo. Vai ter aquele
ter. Vai ter aquele churrasco quente. Vai ter energético. Você vai se alegrar na tua casa. E você vai ver a minha honra chegar. E agora, e Ziba vai estar com quem também. Sabe o que Deus faz? Deus vai falar com Davi e vai dizer: solte aquilo que eu não queria contar, porque em todos esses anos, Ziba que tinha direito de trazer para casa, cuidar, não cuidou. Até uma maquia, 20 anos para poder cuidar e maquia. Porque ele deu, porque não queria devolver. Então, Ziba, devolva aquilo dele. Porque Deus ele quer te dar sua vitória. Pode alguém estar me enrolando na mão, mas alguém vai ter que liberar. Esse vai liberar. Esse trabalho de obra de bruxaria não vai abraçar, não vai bloquear. Vai acontecer. Maldição sem causa. Não me conta. Depois do sonho da tua cabeça, você está cheio da palavra. Olha cá. Aí, como Satanás não fica satisfeito, diga: não fica satisfeito. Não fica satisfeito. Vai permitir com que o filho de Davi vai se levantar, se não me engano, Absalão vai se levantar. Não foi assim, né, pastora? Vai se levantar, porque tem que me perguntar aos universitários, eu não sou aprendiz ainda. A Bíblia diz, não somente de ferro, não, irmão. Tem um dia que perguntou que a Bíblia diz, que a Bíblia diz, que a Bíblia diz, que a Bíblia diz. Que teve um pastor disse assim: aqui não é culto de doutrina, não. Você falou muito, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu disse: por que o povo não vai para o culto de doutrina? A doutrina vai para o culto de libertação, aonde for. Eu que não esteja terça-feira lá na Assembleia de Deus, eu como pastor puxar minha orelha e pensar que eu vou pegar no microfone da igreja. Ele é o primeiro a dizer: não tem direito de pegar no microfone porque não vem do culto da doutrina, porque não fica nada para falar. Mas quem está na doutrina tem respaldo dos pastores. E quem tem não, a Bíblia diz que é tão sério isso. A Bíblia diz que as nossas orações podem ser até detestadas quando nós obedecemos a nossa liderança. Pronto, falei. Se não obedecer a liderança, a sua oração é detestável. Ou seja, Deus humilha, Deus é pequeno. Então não espere isso, irmão. Obedeça a voz da liderança. Aí, o filho de Davi, Absalão, vai ver a união que Deus está fazendo acontecer através das mãos abençoadoras de Davi. Vai fazer com que Mefibosete, irmão, olha que traição. Mefibosete vai sofrer injustiça. E vai dizer então o filho de Davi, Absalão, para poder agora fazer com que mate, porque Mefibosete quer tomar o trono, irmão. Quem já tem a herança na palma das mãos, fica brigando por cadeira, não. Aleluia, você vai esperar só o momento certo de se assentar, porque não precisa brigar. Ele vai olhar e vai dizer sincero: eu não quero cadeira, eu só quero aquilo que é meu por direito. Sabe disso aqui? É que existe seu coração cheio de humildade, de amor e compaixão. Você não quer se aparecer, então receba de Deus, porque vejo o anjo. Eu não sei se a senhora percebeu, eu olhando para a senhora, olhando para o lado todo sério ali sentado, mas eu vi um anjo passando a bandeja. Enquanto você estava junto que cantava, eu vi a bandeja, e quando ele abria e fechava, eu via um brilho, mas no meio do brilho eu vi presente. Deus vai trazer presente daquelas festas.